Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes regiões do país. Dessa vez o nosso assunto vai ser a segunda safra de milho safrinha e o desenvolvimento dessas lavouras até o momento diante de um contexto de bastante atraso nos trabalhos de plantio e também no desenvolvimento das lavouras. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, entender as possíveis repercussões, os possíveis reflexos disso na produção brasileira de milho nessa segunda safra, a gente recebe aqui o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geoses Brasil, ele já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Guilherme, é sempre um prazer participar do programa de Notícias Agrícolas. É um parceiro que eu já conheço há muito tempo e gosto muito de acompanhar as informações de vocês. Felipe, antes da gente entrar especificamente nas regiões para analisar direitinho cada uma delas, de maneira geral, essa segunda safra de milho brasileira pode ser considerada uma safra bastante atrasada? Com certeza, né? A gente tem um atraso de uns 15, 16 dias quando a gente olha os dados em Mato Grosso, né, o que traz uma preocupação muito grande, isso porque a janela ideal para plantio do milho segunda safra encerra em fevereiro, ao fim de fevereiro em Mato Grosso, e quando nós olhamos os dados, segundo análises feitas através de imagens de satélite, nós verificamos que mais de 40%, entre 43% e 44% do plantio do milho safrinha foi realizado em março, ou seja, já fora da janela ideal. Tá? Isso aconteceu em diversas regiões e o preocupante é que aconteceu boa parte desse plantio na segunda quinzena de março. Então, não só fora da janela ideal, como bem tardio, considerando as condições climáticas. Isso significa que as lavouras estarão expostas a menos precipitações, já que estamos entrando no período de seca, uma menor radiação solar, que também é importante para o desenvolvimento das lavouras de milho, e no Paraná, por exemplo, maior possibilidade de geadas, conforme nós formos chegando próximo ao inverno. Então, Felipe, já que você começou falando aí dessa questão do Mato Grosso, vamos começar lá nessa região, a centro-oeste. Tem Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, de maneira que vocês conseguiram analisar como é que está essa segunda safra nessa região centro-oeste. O atraso, você comentou, foi bastante grande. Isso já tem impacto no desenvolvimento dessas lavouras? Bom, vamos começar então com Mato Grosso, né? Dentro do centro-oeste, vamos começar com Mato Grosso. A gente observa que as precipitações, além do plantio tardio, ela está abaixo da média, porém, ela está bem distribuída, né? Então, a gente olha a precipitação acumulada desde o início de março até o dia 15 de abril, né, até hoje, está abaixo da média, mas foram bem distribuídas. Em abril, todos os dias choveu, nem que seja um pouquinho, em Mato Grosso, falando do estado de uma maneira geral. Isso tem permitido um avanço satisfatório das lavouras, né, do vigor das lavouras. Agora, quando a gente analisa já uma micro-região, ali na região de Rondonópolis, o sudeste do Mato Grosso é onde a gente encontra um pouquinho mais de problema, onde as lavouras já começam a apresentar um estresse hídrico. O mesmo acontece em Goiás. Tá? Quando a gente analisa o estado de maneira geral, não vemos um problema muito grande, ou pelo menos nenhum grande problema como no Paraná e Mato Grosso do Sul, mas quando a gente cai ali para Jataí, Rio Verde, a baixa precipitação da última semana, que praticamente não choveu nessa região, já tem impactado nas lavouras, né? De uma maneira geral. Então, em Goiás, o centro e o norte está positivo e o sul começa a preocupar. Tá? Mato Grosso, por enquanto, nenhuma grande preocupação. Agora, Mato Grosso do Sul, e a gente já pode falar Paraná, os dois juntos estão com uma situação bem semelhante. Nós temos uma preocupação muito grande porque quando a gente faz uma análise da precipitação acumulada do dia 20 de março, por exemplo, até o dia 14 de abril, até ontem, nós registramos a menor precipitação acumulada dos últimos 30 anos para Mato Grosso do Sul e também para o Paraná. Então, essa baixa precipitação, esse baixo volume de chuvas tem mantido a umidade do solo em níveis historicamente baixos e impactado nas lavouras que estão em condições preocupantes. Pelo menos por enquanto, ainda é início de ciclo, tem muita coisa para acontecer, mas a grande preocupação quanto ao
ao menos o grande alerta quanto à safrinha, está em relação à produção no Paraná e no Mato Grosso do Sul. A gente acompanha, né, Felipe, uma redução, inclusive na qualidade dessas lavouras. Na segunda-feira, o DERAL, lá no Paraná, soltou os números dele para essa segunda safra, e aí a quantidade de lavouras classificadas como em boas condições caiu bastante. Essa condição que você destacou já consolida algum tipo de perdas para essa produção de segunda safra? Ainda estamos apenas no início do ciclo, ainda mais se considerarmos que o plantio tardio, né? Então, devemos ter sim já uma perda, mas ainda é muito difícil quantificar isso nesse início de ciclo, né? Nas próximas semanas, aí até o fim da primeira quinzena de maio, nós vamos ter um cenário mais visível do quanto realmente essa seca vai impactar negativamente na produção, ou se a gente pode ter uma melhora das condições climáticas, permitindo uma boa recuperação das lavouras ou não. E aí, pensando nessa melhora ou não das condições, o que a gente pode esperar para os próximos dias? A gente deve ter amenizações nessas situações? Vai continuar faltando chuva? O que os mapas climáticos mostram para a gente, Felipe? Certo, Guilherme, se você me permitir, eu vou compartilhar a nossa tela que eu trouxe para vocês. Só um momento, por favor, que daí acho que fica mais visual e ajuda para todos entenderem bem. Bom, já estamos vendo. Vamos lá, então. Em Mato Grosso, do lado direito, então, da tela, nós temos o modelo de previsão climática europeu. Essa é uma tela que está apontando a previsão climática para os próximos 10 dias. Então, através do modelo europeu, nós trabalhamos com o modelo europeu, do lado direito, e o modelo americano, né, aqui no lado esquerdo, né, a sigla ECMWF para o europeu e GFS para o americano. A gente observa que o modelo europeu ainda está menos otimista, aponta baixa precipitação para diversas áreas, o que traz preocupação principalmente para o Mato Grosso do Sul, certo? Boa parte do Mato Grosso do Sul deve continuar, ou ao menos a previsão é de baixa precipitação. E no Paraná, o oeste e o norte do Paraná, o noroeste do Paraná, deve continuar aí com precipitações abaixo da média. Essa é a preocupação nossa agora. Porém, se a gente levar em consideração o modelo de previsão climática americano, ele já aponta boas chuvas para os próximos 10 dias, bem acima da média, praticamente todas as regiões da zona do milho e do safrinha, né? Isso é um cenário bem mais favorável que o modelo europeu, certo? Então fica a torcida para uma maior alinhamento da realidade com a previsão do modelo climático americano. Caso a seca continue, nós devemos ter uma deterioração ou possivelmente uma manutenção das lavouras que já estão em condições ruins no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O mesmo acontece no Triângulo Mineiro, mas caso a gente tenha uma melhora das chuvas, é possível que haja uma boa recuperação das lavouras para os próximos dias. E aí, Felipe, a gente mostrou, né, esses dados pensando nos próximos dias, mas se a gente projetar mais para frente ainda, essas lavouras vão precisar de chuvas até quando, considerando esse plantio mais tardio que aconteceu nesse ano? Bom, é interessante que maio tem um volume satisfatório de chuvas. Caso contrário, a gente não deve conseguir ter uma boa recuperação das lavouras para que haja uma boa produção, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Se nós considerarmos o índice de vegetação, por exemplo, no último dia 14, que é até onde nós temos os dados, a gente consegue verificar a situação preocupante no estado, certo? Então a gente vê que em Goiás, de uma maneira geral, preocupa um pouquinho a região de Jataí, Rio Verde, mas de uma maneira geral é satisfatório. O mesmo acontece em Mato Grosso, mas quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul e para o Paraná, a gente observa uma situação mais complicada. Interessante no Paraná que nós temos uma situação dividida, muito ruim no norte e no oeste e uma condição mais satisfatória no sul e no sudeste. Isso ocorre porque o plantio no Paraná foi realizado antes nessas regiões próximas de verde mais claro, o que então permitiu que essas lavouras nessas regiões aproveitassem as chuvas no início de março.
o que não aconteceu com quem plantou depois, né, já na segunda quinzena de março, e foi mais para o norte e oeste. Então, teve uma seca e essas lavouras vêm então sofrendo com as más condições climáticas dessa região em específico. Felipe, diante desse cenário que a gente comentou aqui, existe alguma ação, alguma atividade que o produtor possa fazer para tentar mitigar esses efeitos, tentar aguentar mais tempo essas lavouras, ou é realmente esperar que essas chuvas cheguem? Olha, de maneira geral, esperar que as chuvas cheguem. Um ponto positivo, se nós trouxermos e mudarmos a nossa tela novamente, é de que as temperaturas, pelo menos dos últimos 30 dias, não têm sido tão elevadas em todas as regiões, apenas Mato Grosso do Sul e Paraná, né? Mas se nós olharmos o Mato Grosso, tem mais de 40% da produção, as temperaturas têm ficado abaixo da média, o que limita a evapotranspiração, tá? O mesmo a gente não pode afirmar para Mato Grosso do Sul e Paraná, mas aí para os próximos 14 dias, por exemplo, nós já temos uma situação de temperaturas abaixo da média para todas as regiões, o que então deve limitar, sim, a evapotranspiração, e limitando a evapotranspiração, limita a queda da umidade do solo. Ao menos nós não vamos ter boas chuvas, ou se não tivermos boas chuvas, ao menos a baixa temperatura pode limitar a evapotranspiração e manter as condições, se não favoráveis, não tão insatisfatórias. E aí um outro ponto que você destacou, Felipe, como um risco para essa segunda safra seriam as geadas, né, mais ao sul, mais lá no estado do Paraná. A gente tem nesse momento algo que indique uma possibilidade ou não dessas geadas acontecerem? Ainda estamos muito cedo, tá? Nós trabalhamos com uma previsão climática relativamente curta, porque previsão climática ela se trata de probabilidade e não de acertabilidade. Então, quanto maior a sua previsão, se você fizer uma previsão de meses, a sua acertabilidade ela diminui um pouquinho, então a gente opta por trabalhar com previsões mais curtas e, por enquanto, o que a gente consegue observar são temperaturas sim abaixo da média, mas o risco de geadas fortes ainda é mínimo. Vamos acompanhar aí para o fim de maio, início de junho, como que vai estar a previsão, que é onde as geadas podem, de fato, afetar negativamente as lavouras. Então, Felipe, também é importante a gente destacar, né, que, como você mostrou aqui, as chuvas ainda podem acontecer, elas podem voltar, recuperar essas lavouras. Então, é importante que o produtor que, nesse momento, enfrenta alguma dificuldade, algum problema nas suas áreas, ele continue fazendo as suas ações de manejo, as suas aplicações, para mantendo esse potencial que pode ser recuperado caso essa precipitação retorne. Exatamente. Se nós voltarmos à nossa previsão, mesmo o modelo europeu, algumas regiões devem ter boas chuvas, algumas regiões importantes do Mato Grosso, né, a região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, uma região com forte produção de grãos, deve ter um volume de chuvas. E se nós formos, isso é comparando com a média, nós formos para saber os milímetros, nós observamos que devemos ter chuvas basicamente em todas as regiões, apenas no centro de São Paulo, que as chuvas devem ficar próximo de zero, mas mesmo no Paraná, no Mato Grosso do Sul, as chuvas devem ser abaixo da média, mas ainda assim deve chover um pouquinho. Só para a gente explicar direitinho, Felipe, nesse mapa aí que a gente está vendo agora, o azul é mais chuva e quanto mais vermelho seria menos chuva, é isso, né? Exatamente, né? O azul mais escuro é um volume maior de chuvas, enquanto o marrom seria um volume menor de chuvas. Então, se a gente observar, por exemplo, a região do Mato Grosso do Sul, onde nós temos precipitações historicamente baixas nas últimas semanas, a gente consegue analisar a previsão climática de quantos milímetros deve chover nos próximos dias, né? Trazendo aqui para vocês, nós conseguimos observar que o modelo americano, como a gente falou no início da nossa conversa, está bem mais otimista, mas para os próximos 14 dias, para as próximas 2 semanas, a expectativa é de que chova entre 20 a 50 milímetros, a depender do modelo de previsão climática. Isso para Mato Grosso do Sul. E ainda assim é bastante abaixo da média para o período, né? Exatamente. Se a gente observar no fim do mês
O modelo americano aponta 50 milímetros de chuva, né, a precipitação acumulada, enquanto a média dos últimos 10 anos está em torno de 85 milímetros. Então, mesmo o modelo mais otimista, o modelo americano, ainda assim aponta chuvas abaixo da média para o mês. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário atual para as lavouras da milho safrinha, o que a gente pode esperar daqui para frente, mostrar todos esses mapas para a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer, falo em nome de toda a Geosys, participar do Notícias Agrícolas, sempre que precisarem, estamos à disposição. E apenas ressaltar que nós fazemos esse acompanhamento diário, nossos dados são atualizados diariamente e nós também trabalhamos com estimativas de produção agrícola. É um trabalho bem rico e que, para quem fica o convite, para quem quiser conhecer, geosys.com, ou se não, entre em contato diretamente conosco. Meu e-mail é frs@geosys.com. Eu estou à disposição de vocês. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aqui no país nesse ano de 2021. Muito obrigado.